Olá! Nós vamos iniciar hoje com a técnica, nós vamos montar um bloco que chama Foundation Paper. Eu vou deixar o nome escrito para vocês conseguirem os gráficos na internet. Esses gráficos, geralmente eles estão disponíveis gratuitos pela internet. Mas eu vou deixar também um arquivo onde eu reuni alguns para ir até fazendo treino. Então, essa técnica, ela consiste em nós costurarmos em cima do papel e o trabalho direito, ele vai ficar no lado avesso. Eu separei aqui alguns retalhos para essa técnica e são retalhos de tamanhos diversos. Nós iniciamos seguindo a numeração 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente faz o composê conforme desejamos. Podemos usar complementares, análogas, monocromáticas, assim como quisermos. Então a gente inicia pelo número 1 e nós vamos centralizar o nosso desenho, conforme o sentido da estampa. Como que eu sei se ele vai aparecer lá no verso? Eu coloco contra a luz e consigo visualizar aqui, ó, o tecido em volta. Nós temos o número 1, eu já vou alfinetar ele aqui, para ele não sair do lugar. E aí, nós vamos para o número 2. O número 2 é a mesma coisa. Nós vamos colocar o tecido direito com direito. A primeira coisa que eu preciso fazer é... Vou puxar aqui um pouquinho. Pronto. A primeira coisa que eu preciso fazer é virar o papel até chegar aqui no número 2. E eu vou vincar bem pro meu tecido do outro lado ficar marcado. Então, ó, ele ficou marcado aqui e aqui eu sei que é onde vai passar a costura. Eu coloco o meu direito com direito e ponho na bordinha. Porque quando eu virar o papel, ele já vai ficar assim. Então, eu vou passar uma costurinha pelo lado do papel. E a primeira coisa que eu vou fazer é diminuir o ponto da máquina. Eu vou diminuir para 1,2 para o ponto ele ficar bem justinho. Evita de você ter que fazer retrocesso. E o papel ele vai ser mais fácil para destacar no final. Então, iniciamos. Aqui no avesso, só para ficar um avesso limpo, eu tiro o excesso de tecido que ficou. Ele vai ficar assim, ó, costuradinho. E agora, nós vamos virar esse tecido pra lá. Virei o tecido pra cima. E agora, eu vou alfinetar ele aqui para ele não sair do lugar. E vou cortar o excesso aqui na ponta. E eu vou repetir esse mesmo processo no passo 3. Agora, temos aqui o 3. Vou virar o meu papel, vincar bem para o 3. Ele ficou aqui marcado. E agora, eu vou fazer a mesma coisa. Vou virar o lado do papel para a máquina. Alinhei aqui, ó, bordinha com bordinha. E vou passar a costura no 3. O desenho... O desenho, ele começa a se formar a partir do momento que nós vamos virando e costurando.
Sempre arremate todas as linhas. E nós temos aqui já o passo 3. A vantagem do Foundation Paper é que a gente consegue ocupar diversos retalhos de vários tamanhos. Percebe que a gente ocupou um pedacinho. Eu ainda tenho esse outro retalho que ele vai ser utilizado para outro projeto. Alfineto aqui também. Eu alfineto sempre para o tecido ficar esticadinho e na hora da gente costurar, ele não ficar aqui com sobra. Agora, nós vamos pro passo 4. Viro o meu papel, marco bem aonde que tá, onde vai ser a minha costura. Alinho borda com borda. Sempre o direito com direito. Vou na máquina e passo a costura. Aqui ficou um excesso mais de tecido, eu já vou refilar. E vou cortar esse excesso aqui que eu vou utilizar pro outro lado. Aqui eu fiz a opção de serem 2 roxinhos, mas 2 roxinhos de estampas diferentes, para dar um contraste. Marco agora o número 5. No início ele parece complicado, mas depois que você faz o primeiro, você consegue já entender a lógica. Alinho bordinha com bordinha. E vou costurar aqui, ó. Só nesse risco, do início ao fim. Esse aqui é um projeto bem rápido. E aí depois, o que a gente faz com esses blocos? A gente já pode aplicar ele numa nécessaire, num jogo americano. Então, esses blocos, eles são criados, né, para serem aplicados posterior em outros projetos. Guardo a minha faixinha que sobrou. A gente tá no passo 5. Agora, nós vamos para o 6. O 6, ele é essa quininha aqui. Então, viramos ele aqui no 6. E aonde a gente costura, ó, é do início dessa linha até esse fim. E agora eu vou posicionar o meu tecidinho amarelinho. Eu fiz um composê que ele vai ficar bem cutizinho, bem bonitinho. Depois eu vou tirar esse excesso aqui atrás. Agora eu vou refilar todo esse excesso. Esses triângulos aqui, nós podemos guardar para depois fazer um tapete, outros tipos de retalho menor. Esse daqui eu geralmente não guardo.
Agora eu vou tirar o alfinete de um e botar aqui no outro. E já vou cortar. Agora eu preciso ir para o sétimo. O sétimo é aqui em cima. Fazemos o mesmo procedimento. Vocês precisam alinhar bem essa linha aqui, porque senão o seu trabalho ele vai ficar torto. Aí ele já ficou marcado aqui, ó. Eu já sei o início e o fim da costura. Direito com direito. E deixem uma margem pro trabalho ele não ficar faltando, depois não se desmanchar, tá? Vou regular aqui o excesso. Vou prender com o alfinete e já vou cortar aqui. Eu vou alinhar ele aqui de novo, porque eu ainda tenho duas partes, eu ainda tenho o 8 e o 9 pra fazer. Agora nós vamos pro 8. No início eu não fiz porque eu esqueci, mas quando eu faço esse bloco, eu corto ele uma margem maiorzinha. E eu gosto de ir com a costura aqui até o final. Eu vou refazer aqui esses primeiros da borda, pra gente ficar um pouco mais amplo o nosso quadrado. E aí depois a gente só refila, tá? Vou tirar o excesso. E aí nós estamos agora já no último passo. Se vocês seguirem os números, exatamente a ordem numérica, vocês não vão ter dificuldade pra fazer. E agora faltou. Deixa eu ver se ele vai dar, mas eu acho que não. Eu tô fazendo o quê? Eu tenho só um pedacinho de retalho, eu tô vendo se na hora que eu virar, ele vai faltar aqui na pontinha, ó. Então, é um tipo de retalho que agora eu não consigo mais usar. Eu vou cortar mais um pedacinho. Aí, vocês vão ver que esse pedacinho que eu cortei, ó, ele tá bem amassado. A primeira coisa que eu fiz foi passar o tecido. Então, o tecido esticadinho, ele te facilita muito na hora de montar esses blocos. Vou marcar aqui de novo.
o excesso. E agora eu vou refazer os primeiros aqui, ó, que eu não cheguei no final. Deixa eu ver se eu cheguei em todos. Aqui, ó, faltou chegar aqui no final, faltou cruzar aqui e aqui. Agora, a gente vai tirar todos os alfinetes. E o nosso trabalho, ó, o nosso bloco, ele já está montado. O que que eu vou fazer agora? Eu só vou rebater aqui, exatamente nessa linha. Pra o meu tecido ficar todo preso aqui nesse quadrante. Quando vocês estiverem fazendo isso, se preocupem o tecido não ficar dobrado aqui embaixo. Então, a gente puxa ele. Pra gente retirar o papel, lembra que o ponto ele tá bem pequenininho, então ele vai ser fácil de destacar. E a gente vai, eu dobro aqui, ó, só pra vincar e já consigo ir destacando o papelzinho. Só cuidado pra vocês não puxarem brusco e o ponto acabar cedendo, tá? Então, ó, nós vamos tirando. Vou tirando toda a borda, depois eu vou tirando internamente. Mas aí fica da escolha de vocês, por onde iniciar, tá? Prontinho, a gente já tem o nosso trabalho. O avesso e o nosso direito. Agora, eu só vou acertar aqui a lateral. Eu vou deixar um meio centímetro. E olha que gracinha que o nosso bloco ficou. Espero que vocês tenham gostado e dúvidas podem mandar aí no comentário. Muito obrigada. Nós vamos iniciar... Nossa, Lilica, diz...